Capítulo 8º. Questão 969, dos exercícios piedosos que se aconselham aos cristãos fazerem cada dia. Que deve fazer um bom cristão pela manhã assim que desperta? A resposta o catecismo vai dizer: um bom cristão pela manhã assim que desperta deve fazer o sinal da cruz e oferecer o coração a Deus, dizendo estas ou palavras semelhantes: meu Deus, eu vos dou meu coração e minha alma. A oração da manhã, tem uns que dão importância para a da manhã e desmerecem a da noite, e outros ao revés, e tem quem não faça nenhuma e nem outra. A oração da manhã, ela dá um norte para a nossa jornada. O levantar, certo, não morremos, bom, um dia mais. Mas o que segue até o pôr do sol é incerto. Nós sabemos disso. Então, estando dentre as incertezas, a gente aponta a Deus. Qualquer oração da manhã é oração da manhã. Os devocionários pululam de orações. Preciso rezar todas aquelas, nunca foi mandada uma específica. Mas o bom costume é fazer uma oração da manhã. Tem quem reze a primeira dezena do seu terço, tem quem faça uma oração espontânea com as suas palavras ali ao pé da cama, tem quem reze o Santo Anjo e uma consagração a Nossa Senhora. Aí cada um reza o que bem entender, mas tem que rezar, sim, senhores. Em que deveríamos pensar ao levantar da cama enquanto nos vestimos? Ao levantar da cama enquanto nos vestimos, deveríamos pensar que Deus está presente, que esse dia pode ser o último da nossa vida. Ademais, devemos levantar-nos e vestir-nos com toda a modéstia possível. O catecismo supõe, perdão, parece uma estupidez, né? Mas não é. O catecismo supõe os bons costumes. Que a gente que a cama vamos ter o nosso pijama, roupa de dormir, as camisolas das mulheres. E que vamos tirar isso daí, que é para dormir. E vamos levantar, primeiro, acordar com prontidão. Prontidão, como bom cristão. Ao sair da cama, meu Deus, eu vos dou meu coração e minha alma. Vou me trocar roupa do dia. Ou se for do trabalho, do estudo. Mas outra peça de roupa. E aí depois eu vou fazer minha oração da manhã. Enquanto eu estou me vestindo, penso, esse pode ser o último dia. Eu estou me vestindo hoje, à noite pode ser outro que vai me vestindo para me colocar no caixão. Novíssimos, postremerias, não morte. Tem que lembrar que quem vestiu o homem foi Deus. Adão foi vestido e Eva por Deus depois das mazelas que eles cometeram. Aí a modéstia e ter vergonha de se expor. Então não é só uma roupa a mais, não. Aí, virtudes. Como sobrenaturalizar o mais simples que é se vestir e elevar a Deus nosso Senhor. Depois de se levantar e de se vestir, que deve fazer um bom cristão? Um bom cristão apenas se tenha levantado e vestido, convém pôr-se na presença de Deus. As palavras são precisas. É conveniente, ou seja, é um conselho. Não é uma obrigação da qual vai ser um pecado mortal, mas que os bons fazem. É próprio dos bons cristãos. Então vão se pôr na presença de Deus e ajoelhar-se. Pode diante de uma devota imagem dizer com devoção. Aqui o catecismo sugere uma oração. Eu vos adoro, meu Deus, e vos amo de todo o meu coração. Dou-vos graça por me teres criado, feito cristão, remido e conservado nesta noite. Ou seja, agradecer a Deus a noite que se passou, o sono reparador e um dia a mais que Deus Nosso Senhor nos dá. Aí segue o catecismo. Vos dou graça por me teres criado, feito cristão, conservado nesta noite. Ofereço-vos todas as minhas ações e peço-vos que neste dia me preserveis do pecado e me livreis do mal. Amém. E depois reza um Pai Nosso, Ave Maria, Credo, os atos de fé, esperança e caridade, acompanhando com um vivo afeto de coração. É um conselho, sugestão do catecismo. O devocionário que conheço, que segue esta recomendação de modo muito breve, acessível, sem ser muitas práticas e nem poucas, é o Maná do Cristão. Se os senhores quiserem, depois podem enviar um PDF
Tesouros da Imaculada fez uma reedição. Proibido intervenções. Então tem o Mandado Cristão. Ali as orações da manhã e da noite são conforme o catecismo. Não são nem imensas e nem muito pequenas. São equilibradas. Tesouros da Imaculada, fazendo propaganda do catecismo, está aqui, ó. Exatamente esse exemplar tem as orações de modo muito equilibrado, foi uma reedição e isso ajuda muito. Depois aprende de memória e sai com natural. Que prática de piedade deveria fazer os cristãos todos os dias? Aí agora durante o dia. Temos que ver como que era a sociedade católica que perdemos. Os cristãos deveriam todos os dias primeiro assistir com devoção à Santa Missa. Antigamente a Santa Missa era às 6 ou 7 da manhã. Porque assistia a missa e ia para o trabalho. Assim era a sociedade católica, hein? Na Babilônia, do centro de São Paulo, ao mais recôndito do interior do sertão, do sertão que for. O padre, 6 da manhã, subindo no altar, a igreja não estava vazia, não eram os bancos que assistiam missa, muitos assistiam, era a missa rezada, normalmente sem sermão, mas começava o dia com a Santa Missa. Os senhores verem que o diabo investiu muito, hein? Que era começar um dia comungando. Maravilhoso. Depois, fazer uma visita, por breve que fosse, ao Santíssimo. Normalmente era tarde, saíam do trabalho, normalmente a igreja ficava aberta o dia inteiro, iam lá, faziam companhia ao Santíssimo, uma breve oração, agradeciam os problemas de trabalho, deixavam tudo aos pés de Nosso Senhor e chegavam em casa aliviados para jantar com a sua família. Antes tomava seu banho, não tinha televisão, então a esposa ia contar para a esposa como foi sua jornada, a esposa como foi a sua, histórias para os de casa, sempre tinha um velhinho que era o vô, a avó, a bisa que estava lá, e aí jantavam com histórias, muitas histórias do passado e tudo, e também dormiam cedo porque o dia começava cedo. A senhora é prova disso, assim era. E rezar o terço do rosário. Uns rezavam particularmente quando pudesse, mas normalmente quando chegava em casa, tomava um banho, antes do jantar se rezava em família. Era o culto da família, era o terço. Que deve ele fazer antes do trabalho? Então, o bom cristão antes do trabalho convém oferecê-lo a Deus, dizendo do coração: Senhor, eu vos ofereço esse trabalho, dai-me a vossa bênção. Breves palavras que podem ser ditas mentalmente, mas oferecia a Nosso Senhor o trabalho que ia começar. Antes de lavar roupa, isso, antes de fazer o almoço, antes de pegar a enxada, qualquer que seja, antes do trabalho intelectual dos estudos, sempre pedir a bênção de Deus Nosso Senhor. Para que fim se deve trabalhar? Deve-se trabalhar para a glória de Deus e para fazer a sua santa vontade. Por isso lhes dizia, a fé católica sobrenaturaliza o natural e conserta quando ele está torto. Então os trabalhos honestos sempre eram feitos com breves orações, tinham certas profissões que tinham uma igreja lá dentro, como hospital, não? Então tudo isso estava muito sobrenaturalizado. Aí outra coisa durante um dia de um cristão, o que convém fazer antes da refeição? Antes da refeição convém fazer o sinal da cruz, estando de pé, e depois dizer com devoção: Senhor, abençoai-nos a nós e ao alimento que vamos tomar, para nos conservarmos no vosso santo serviço. Então, uma breve oração, não precisa rezar uma ladainha antes da refeição, algo tão breve, talvez inclusive espontâneo, somente um sinal da cruz, o mínimo, para sobrenaturalizar aquela ação tão natural que é o alimentar, tomar o alimento. Depois da refeição, o que convém fazer? Depois da refeição, convém fazer o sinal da cruz e dizer: Senhor, eu vos dou graças pelo alimento que me destes, fazer-me digno de participar da mesa celeste. Então íamos da mesa de casa para a mesa do reino dos céus. Nosso Senhor disse que preparou um banquete, não é de comida, mas a alegria de estar em família, em casa e comendo, vai ser uma alegria muito maior estar com todos na mesa do Eterno Pai. Então esse salto do natural para o sobrenatural é o que o cristão deve ter presente cada dia.
Quando nos vemos atormentados por alguma tentação, que devemos fazer? Quando nos vemos atormentados por alguma tentação, devemos invocar com fé o Santíssimo Nome de Jesus e de Maria, ou recitar fervorosamente alguma oração jaculatória, como por exemplo, dai-me a graça, Senhor, de que eu nunca vos ofenda. Ou então fazer o sinal da cruz, evitando, porém, que as outras pessoas, pelos sinais externos, suspeitem da tentação. Os senhores percebem que a igreja quer que façamos as coisas de modo discreto. Então imagine um jovem que foi à escola, viu uma propaganda lasciva, e aí está acompanhado dos seus vizinhos. Para ele foi uma tentação. Ele pode fazer um sinal da cruz, o que fazemos, ou uma pequena cruzinha na sua testa, no seu peito, para se proteger daquela tentação. Ouviu uma palavra lasciva, uma piada suja, que poluiu sua alma ou está tentando poluir, pode invocar o nome de Jesus e Maria mentalmente, sem nenhum alarde, sem nenhum escarcéu, e aí se blinda daquela impureza que veio como um dardo tentando atingir. E isso o homem é alvo desde que acordou. Estamos vendo a jornada de um cristão. Se levanta, vai ao trabalho, durante o dia tentações e como remediá-las. Com coisas muito simples, porém muito eficazes. Quando fora da igreja se ouve o sinal da elevação da hóstia na missa solene ou da bênção do Santíssimo Sacramento, o que se deve fazer? Essa pergunta é porque o sino era a voz de Deus. Quando alguém morria, tinha o toque de defunto. A cidade, a paróquia, o bairro ouvia o sino. Naquele momento, todo mundo que ouvia o sino parava e rezava um de profundis para aquele que acaba de partir. Olha que maravilha! E hoje o nosso sino, se toca mais de 2 minutos em alguns lugares, tem uma multa da prefeitura por poluição auditiva, sonora. Mas o que passou? Aí então, na hora da Santa Missa, os sinos do acólito aqui eram os mesmos que tocavam na torre. Então quem estava no campo parava e se ajoelhava porque sabia que Deus desceu do céu. Quando estava levando a comunhão, vamos ver mais adiante, um viático, a última comunhão que um doente recebe antes de morrer, tinha um toque de viático, então sabiam que Nosso Senhor estava na rua visitando alguém que ia recebê-lo por última vez. Também se rezava por essas pessoas. Tempestades, tinha um toque de alarme, se tocava muito o sino, porque é um sacramental que acalma as tempestades. Calamidades públicas. Então o sino era de fato a voz de Deus, anunciava tudo que Deus estava fazendo ou que os homens estavam sofrendo. E aí as pessoas rezavam, paravam, mesmo trabalho ejaculatório, um de profundis e etc. Então, respondendo essa pergunta, é bom fazer, ao menos com o coração, um ato de adoração, dizendo, por exemplo, graça e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, no toque do sino na hora da elevação. O que se deve fazer quando soar as Ave-Marias, pela manhã, ao meio-dia e à noite? Ao toque das Ave-Marias, o bom cristão recita o anjo do Senhor com as suas 3 Ave-Marias. Então, por isso os sinos tocavam o Ângelus. Aí todos aqueles que ouviam iam recitar o Ângelus, cada onde estiver. À noite, antes de deitar, o que se deve fazer? Só um parênteses. No Brasil, todas as sextas-feiras, às 3 horas da tarde, o sino tocava 15 vezes, para anunciar que foi nesta hora que Nosso Senhor morreu e nesse dia. Então os devotos da Paixão de Nosso Senhor faziam um ato de devoção ouvindo o toque do sino das 3 da tarde da sexta-feira. E não era o terço da misericórdia. Rezavam algo útil para a salvação das almas. Era hora de uma via sacra, uma prática da paixão de Cristo e não devoções extravagantes. A hora à noite, antes de deitar, o que deve fazer um bom cristão? Antes de deitar, convém pôr-se como de manhã na presença de Deus, recitar devotamente as mesmas orações, fazer um breve exame de consciência e pedir a Deus, perdão a Deus dos pecados cometidos durante o dia. Rarissimamente um cristão vai terminar sua jornada sem um pecado, seja da fragilidade, seja da malícia. Como pode ser o seu último dia? O sono a gente cala igual a morte, por princípio.
Nada está... Temos esperança de ver o nascer do sol do dia seguinte, mas a certeza ninguém tem. Quantos morrem neste momento? Então, acerta as contas com Deus. Perdão, Senhor, com breves palavras, pelas distrações das orações, por aquela ira, por tal coisa breve, um ato de contrição e boa noite, até amanhã, se Deus quiser. Antes de fazer, o que devemos fazer antes de adormecer? Farei o sinal da cruz, pensarei que posso morrer nesta noite, oferecer o meu coração a Deus, dizendo: meu Deus e meu Senhor, eu vos dou todo o meu coração, Trindade Santíssima, concedei-me a graça de bem viver e bem morrer. Jesus, Maria e José, vos encomendo minha alma. Com essas palavras semelhantes, se conclui o dia. Além das orações da manhã, da noite, que outra forma se pode recorrer a Deus no decurso do dia? No decurso do dia pode-se invocar a Deus frequentemente com orações breves que chamam jaculatórias. Aí aqui o catecismo vai dar alguns exemplos de jaculatórias. Dizei-me algumas. Senhor, valei-me. É uma jaculatória. Não é uma interjeição qualquer e corrente. No momento de uma dificuldade, valei-me. Pode ser São José, valei-me o santo da minha devoção, ou o próprio Senhor, valei-me. Seja feita a vossa santíssima vontade. Quando temos aí o momento de ter que nos conformar com algo que não entendemos, mas sabemos que é a vontade ou a permissão de Deus, fiat voluntas tua. Pronto, essa jaculatória vai nos encorajar a nos submeter à vontade de Deus, a seus desígnios, até agora misteriosos. Meu Jesus, misericórdia, doce coração de Jesus, que tanto nos amais, fazei que eu vos ame cada vez mais. Doce coração de Maria, sede a minha salvação. E ademais do socorro, se acrescentam indulgências a estas invocações. Então a alma se enriquece de um outro modo. É útil durante o dia muitas jaculatórias, é muito útil recitar durante o dia muitas jaculatórias e podem recitar-se também com coração, sem proferir palavras, caminhando, trabalhando, etc. Então não precisa balbuciar, ser audível, basta ser mentalmente recitada, digamos assim, que já surte o efeito desejado, de unir a alma mais a Deus e também de obter o seu socorro. Além das orações jaculatórias, em que outra coisa deveria exercitar-se com frequência o cristão? Além das orações jaculatórias, o cristão deveria exercitar-se na mortificação cristã. Aí, o que quer dizer mortificação? Mortificar-se quer dizer privar-se, por amor de Deus, daquilo que agrada e aceitar o que desagrada aos sentidos do amor próprio. Então, por exemplo, mortificação dos olhos. Eu posso ficar na calçada olhando todas as bandas que passam. Não no carnaval infernal. Quem passou, conversar com a vizinha. Agora, é vancuriosidade. Se for por vancuriosidade, por ócio, o que eu faço? Eu não vou. Se for por caridade, por um momento de conversa agradável entre os vizinhos, vou. Ouço um barulho qualquer. Vou ver o que aconteceu. Para quê? Para xeretear? Não vou. Agora, para socorrer alguém gritou, devo ir. Aí os senhores falam, mas padre, isso é uma estupidez. Não. Porque quando nós refreamos a nossa curiosidade vã, nós robustecemos nossa vontade para encarar o dever. Porque quando estamos no dever, nós temos que fazer aquilo ou fazer aquilo. Não é assim? Então, nas pequenas coisas que vão roubando a força da nossa vontade como parasita, nós cortamos. Então, o que devemos fazer será feito com intensidade, de modo produtivo, e entregar-nos aquilo totalmente, conforme exige aquela ação. E aqui na mesa também, é uma coisa simples. A mesa, estando à mesa, eu tenho um bife desse tamanho, tem um bife desse tamanho e tem a metade de um bife. Os filhos de Adão e Eva vão ficar com um bife desse tamanho. Aí fala, mas eu tenho direito. Sim, mas eu devo. A minha fome é para o maior. Talvez tenha um senhor que trabalhou debaixo do sol o dia inteiro. Eu estava lendo meu livro, tomando chá, não nesse calor. Ontem estava justificado.
Ele gastou mais energias e está muito mais necessitado do bife do que eu. Pensar no outro. Aí fala, mas foi o pequeno ou o grande bife que me fez sair de mim e olhar ao meu entorno. O egoísmo aí, connatural, é freado. E é um bife sacrificado. E estou morrendo de sede. Vou beber água. Ou morrendo de fome, vou comer. Mas eu vou comer com avidez? Ou engolir a garrafa também? Não, porque eu sou um bom cristão, faço isso com decoro, com decência. Porque a minha goela abaixo vai passar a mesma quantidade, desesperadamente, ou com modais de um ser educado. Isso são estupidezes? Não, porque aí o que acontece? A nossa parte animal é adestrada pela nossa reta razão. E a nossa reta razão se submete a Deus, porque o nome disso é virtude. Por uma estupidez aparente de um bife, de beber uma água quando estamos morrendo de sede, com decoro, em vez de beber na garrafa, ir buscar um copo. Parecem estupidezes, mas isso chama o quê? Domar a si mesmo esse ímpeto animal que temos dentro de nós. E nisso compartilhamos com os animais irracionais, mas nós devemos fazê-lo de modo racional. Quando é o Santíssimo Sacramento levado ao enfermo, o que se deve fazer? Quando é o Santíssimo Sacramento levado ao enfermo, devemos, sendo possível, acompanhá-lo com modéstia e recolhimento. Se não é possível acompanhá-lo, fazer um ato de adoração em qualquer lugar que nos encontremos e dizer: consolai, Senhor, este enfermo e concedei-lhe a graça de se conformar com a vossa santíssima vontade e de conseguir a sua salvação. Então, antigamente, o pároco que levava o viático. Então tinha o coroinha, o acólito, a bugia, que é essa vela do cano, ia na frente. Essa vela sempre acompanha Nosso Senhor. Então o padre ia debaixo de um guarda-chuvinha, que chama umbela, e iam tocando o sino, blim, 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 até chegar na casa do sujeito, enfermo. Nesse trajeto, o sino da torre estava também anunciando que Nosso Senhor estava às ruas. E então todos os cristãos se ajoelhavam. Se os senhores um dia não tiveram o que fazer, tem fotos disso na roça, de joelho na lama, de joelho na calçada. Era algo que todos se ajoelhavam. É belo porque Deus está indo visitar o enfermo. Então aquela visita era regada de orações. Adorações a Nosso Senhor e ao enfermo. Então ele ia morrer muito melhor do que hoje. Nós e os que estão nesse século morrem com menos amparo, mas temos tudo para morrer bem. E ao ouvir sinais pela morte de algum, o que há vez de fazer? Ao ouvir sinais pela morte de alguém, ao toque do sino, procurarei rezar um De Profundis, um Requiem, ou um Pai Nosso e uma Ave Maria pela alma deste defunto, e renovarei o pensamento da morte. Então morreu o seu fulano, se ligava na paróquia, tanto para chamar o padre para as orações. Em realidade o padre estava na agonia, a gente morria em casa, né? Estava lá suando, já tinha a sua extrema-unção, já tinha recebido o viático. Naquela agonia o padre ia, recitava as orações específicas, na beira da cama estava a vela benta, o crucifixo, iam rezando até a alma sair do corpo. Saiu do corpo, já na agonia, em realidade, tocava o sino. Então toda a paróquia, cada um na sua casa, no campo, no trabalho, ouvindo aquele sino, sabia que um dos nossos está partindo e rezava por aquele sujeito. Tudo isso foi destruído, porque o diabo e os mundanos querem que vivamos mal, morramos mal e vamos para o lugar dos maus. Hoje ninguém sabe quando vai morrer, no que se pode prever. Certos lugares o padre não consegue entrar nem para dar uma extrema-unção. Tem hospitais que tem uma burocracia, hein? É mais fácil encontrar Luís XV jogando bola no campinho da esquina do que o padre entrar para dar uma extrema-unção em certos lugares. Por burocracia, por higiene, não, porque a UTI tem os seus modos, mas são inimigos da nossa salvação. E esta ordem da sociedade católica, tudo nós perdemos com o maligno Vaticano II. O sino se calou, o padre leva, a senhorinha leva o Santíssimo, vamos chamar assim,
na sua bolsa, com seu batom, com a sua chave, com as suas contas por pagar, com seu guarda-chuva. Às vezes está batendo papo na fila do banco para pagar e está lá o Santíssimo, vamos deixar assim. Aí ela visita o doente, chega lá com pressa porque tem que fazer o almoço ou o jantar. Coloca Nosso Senhor, já vi, hein? Colocam dentro de uma cadeirinha, numa cadeirinha com muita sorte, uma velhinha para dizer que teve alguma coisa, e bate papo, não tem ação de graça, o doente não se confessou, tudo às costas da misericórdia de Deus. Aí esse sujeito vai morrer, vão chamar o ministro da esperança, que vai canonizar o sujeito, vai consolar as famílias, e pôs ele no céu, e assim só Deus sabe o que passou com aquela alma. E nós antes tínhamos tudo para morrer, regados de orações, de atos de devoções, que excitavam a morte do que está morrendo uma boa morte, e os que estavam vivendo para viverem bem, porque um dia ia chegar o toque de requiem deles também. E então se mantinha o temor de Deus na sociedade.